Fala galera, beleza? Eu decidi refazer um autorretrato que eu comecei e fiz lá em 2015, esse aqui ó, pra ver mais ou menos aí como que seria essa evolução, a minha evolução, depois de 5 anos desenhando. E o resultado foi ó, esse daqui. E aí, quer ver esse processo? Como é que foi isso aí? Bora! Com certeza uma das primeiras diferenças aí é esse esboço inicial, que no desenho de 2015 eu tenho certeza que eu não fiz. Eu comecei desenhando assim o olho esquerdo e depois fui fazendo o resto. Não que tenha um problema com isso, mas é que esse método que eu uso hoje, o método do Andrew Loomis, para você estruturar a cabeça é incrível e assim, infalível. Que aí fica tudo no lugar mesmo e bem estruturado. E nesse momento que eu espelho o desenho, isso é muito importante, você espelhar o desenho, porque dá uma refrescada na nossa visão, assim, você consegue enxergar o que não está no lugar, como por exemplo esse olho esquerdo aí que eu ajustei para o lugar certo. E aí, finalizando isso, eu vejo que tá uma cabeça bem estruturada, interessante, tudo no lugar, só que quando eu espelho eu vejo que não tá tão parecido assim comigo, tá meio arredondado demais e o meu rosto é mais comprido, né, e com a ferramenta de liquefazer aí do Procreate, eu começo a fazer alguns desses ajustes em relação às proporções do meu rosto. Porque a gente está o tempo inteiro tentando entender melhor essas relações aí entre as linhas e as formas, né? Comparando um olho com o outro, o ângulo da sobrancelha com o do nariz, que forma entre a sobrancelha e a orelha, enfim. Aqui não mostro isso com nenhuma linha, mas a gente está o tempo inteiro tentando observar isso quando está construindo um retrato aí, né? Que tem que ficar parecido com a pessoa que está sendo retratada. E aliás, para ficar parecido é importantíssimo utilizar referências, né? Além dessa foto, lógico, eu podia me olhar no espelho a qualquer momento para tirar alguma dúvida aí sobre alguma forma, alguma relação que tivesse meio estranha. E aliás, eu até usei uma referência de pose também para esse retrato. Eu queria um retrato dramático, com uma posição bem dramática. E aí eu tentei imitar a pose de uma obra que eu amo de paixão, do Johannes Vermeer, que chama A Garota com Brinco de Pérola. Então, é essa que vocês estão vendo aí agora. Aliás, tive um probleminha na gravação, então por isso que deu esse corte aí, que até já está o olho mais finalizado e tudo mais. Mas, enfim, nesse momento eu vejo que o esboço está praticamente finalizado, um esboço inicial, assim, está bem parecido, eu gosto do que eu vejo, as relações estão corretas, então eu dou os últimos ajustes e passo para a fase de refinar esse esboço. Porque se eu fosse tentar pintar esse desenho, né, usando esse primeiro esboço que eu tinha feito, eu acho que eu teria muita dificuldade, as linhas estão um pouco grosseiras. Então eu decidi refinar melhor esse esboço aí antes de começar o processo de pintura. E isso pode ser feito tanto digitalmente quanto se for na folha, né, no tradicional. E aliás foi uma coisa que eu não fiz lá naquele desenho de 2015 por pura preguiça. Ao invés de dar uma ajustada aí no esboço, repassar tudo para depois fazer o sombreado utilizando lápis grafite, eu fui fazendo direto aí naquele primeiro esboço que eu tinha feito. E aliás, fisicamente esse desenho nem existe mais. Teve um episódio que eu destruí vários desenhos, inclusive esse. Aliás, qualquer dia eu conto melhor essa história pra vocês. Então, pra fazer essa evolução, eu só tinha essa foto aí que eu contei no Instagram, que tá bem ruinzona, mas serve o propósito. E aí depois, observando aqui nesse momento, eu reparo que precisava corrigir mais um pouco o ângulo da sobrancelha. E é esse tipo de coisa que vai deixando cada vez mais parecido com a pessoa aí no retrato, né? Esses pequenos detalhes. Minha sobrancelha é bem angulada, eu consegui arrumar nesse momento. E aqui apagando a layer de baixo eu posso ver que esse esboço, essa line art sim, tá bem refinada e aí vai dar uma pintura bem legal. E não tem muito jeito não, é um processo moroso, lento, precisa ser feito com cuidado e com muita observação. Aí tiro de novo a layer, esse negócio tem que ser feito constantemente para que você consiga aí visualizar o desenho, se está ficando do jeito que você gostaria.
últimos momentos ali, só fazendo a minha tatu aí, tem a tatu nas costas. Foi a segunda tatu que eu fiz lá em 2010, eu acho, sei lá. E com isso eu finalizo, espelho o desenho mais uma vez, tiro a layer de baixo para ver se tá tudo certo. E aí sim eu falo, não, agora dá pra fazer uma pintura bem legal, tá tudo bem estruturado, tudo bem certinho, do jeito que precisa estar aí para você conseguir fazer uma pintura adequada, porque o processo de pintura é complicado, eu acho assim mais difícil até do que o desenho em si. E eu tinha escolhido uma referência, que é essa que vocês podem ver do lado esquerdo aí. Eu pensei em utilizar essa referência aí no esquema de cinza e talvez colocar esses detalhes em azul. Então eu tava com essa ideia. E comecei pelo fundo, assim, tentando jogar um tom médio no fundo. Isso é importante, né, para que o contraste do desenho fique ajustado. E aí eu começo definindo algumas áreas de sombra, algumas áreas que iam estar mais escurecidas em relação ao resto do rosto. Ali do lado direito, né, à esquerda do rosto, vai estar na sombra, embaixo ali do nariz, né, no queixo e também no pescoço. Essas áreas vão estar mais escuras do que o resto, então eu já gosto de começar por elas, assim, para deixar o valor do desenho de forma geral ajustado. Tirando a layer, eu já começo a ver mais ou menos essa pintura se formando, né, e continuo nesse processo. Coloco até alguns detalhes em azul, assim como naquela referência que eu tinha utilizado, né? E tento dar um tom um pouco diferente no cabelo. Mais pra frente vocês vão ver que eu desisto dessa ideia. Na verdade, a justificativa é porque eu achei que para comparação, assim, de evolução entre os desenhos, não seria muito interessante ficar tão diferente esse esquema de cores. E com boa parte dessas áreas de sombra definidas, eu começo a jogar um pouco de luz aí e refinar esse sombreado de forma geral, indo, digamos assim, para os finalmente dessa pintura, né? Tô bem próximo mesmo, acho, de finalizar. E assim, esse vídeo tá até que curto, né? Afinal é um time-lapse, a gente acelera, mas eu gostaria de comentar que esse retrato todo, assim, todo o processo levou na faixa de umas 10 horas para sair. Desde a parte dos experimentos aí, outros esboços que eu fiz, até outros testes de pintura que não apareceram no vídeo, né? Então isso tudo levou aproximadamente 10 horas para ser feito. Aquele de 2015 eu admito que eu nem me lembro quanto tempo levou. E mais uma vez relembrando, né, que eu estava usando o tempo inteiro a minha própria foto de referência, observando aí as formas do meu rosto. A luz, eu estava um pouco imaginando aí parte dela, porque na foto que eu tirei a luz não estava exatamente como eu queria um ponto de luz mais forte ali na região do olho e da maçã do rosto, né? Então isso tudo eu fiz meio na raça, assim, meio entendendo as relações das formas com o rosto. E o cabelo foi uma parte que eu sofri bastante para decidir como que ia ficar, acabei optando por uma pegada um pouco mais leve. E essa é a obra final, a obra que vocês puderam ver no começo do vídeo. E sinceramente eu fiquei bem feliz com o resultado, achei que ficou bem parecido, que é uma parte que eu tenho bastante dificuldade. E é isso aí, qualquer dúvida deixa nos comentários e confere mais uma vez o antes e depois. Aí o desenho de 2015 é bem sofrido, né? E esse meu agora desse ano. Espero que vocês tenham gostado, galera. Valeu!